eu acho que a televisão brasileira deveria ter alguém ouvindo os rádios, obrigatoriamente, todos os rádios do Bortoleto, não só os que forem para a transmissão, né? Como fazem a transmissão da Inglaterra, tem gente que fica ouvindo rádio, tem produtores que ficam ouvindo rádio, praticamente todos os pilotos ficam lá informando o narrador. Aí você não deixa passar nada. O Hold Your Positions da McLaren, a Sky Sports informou antes da televisão. Antes da televisão, os caras já estavam falando, a McLaren mandou segurar. Eu me lembro até que acho que foi o Karun Chandok, ele falou, e o Piastri está contestando. E aí depois é que entrou na transmissão. Por quê? Porque os caras estão ligados no rádio. Então acho que é importante, já começando a falar de transmissões, é importante que a TV brasileira tenha alguém ligado no rádio fora do ar, não só os rádios que vão para a transmissão. Isso aí, evidentemente, é o Bruno Ri. O que você disse, Bruno? Você tá querendo que tenha alguém especialista em alguma coisa na transmissão brasileira. Eu nem vou falar no rádio, em alguma coisa na transmissão brasileira. Você quer que tenha alguém especialista em alguma coisa. Vamos lá, não precisa ser um especialista. Se for alguém que entende inglês, já vai poder contribuir com a transmissão. Não precisa ser um especialista. Às vezes o cara vai copiar uma coisa técnica ali, aí ele vai passar lá para o Felipe Giafone, sei lá quem que faz os comentários. Mas alguém que pelo menos escute o que está acontecendo, né? Isso é o que se espera, né? Mas eu sei que vocês estão rindo da minha cara. Não vai acontecer. Vai. Os caras estão preocupados em outra coisa. Ontem, no Jornal da Band, por exemplo, eles levaram para lá um editorial do Galvão Bueno. Que maravilha. As impressões do Galvão Bueno sobre a corrida, que é uma coisa que muito interessa. Eu vi um recorte. Eu vi um recorte escrito assim, um recorte que a capa era assim... Galvão Bueno diz, McLaren está na frente. Na hora que eu li, eu pensei assim, então agora realmente não há a menor dúvida. Eu não sei como um ser humano ele pode sobreviver depois de um domingo de corrida sem saber o que o Galvão Bueno pensa sobre a corrida. É realmente algo que intriga muito a gente. Agora, a transmissão, até comentei ontem rapidamente, esse tipo de corrida que aconteceu na Austrália, muito caótica, né? É a tempestade perfeita para a transmissão brasileira se perder, porque eles não entendem muito bem a dinâmica da corrida, né? É esse o principal problema da transmissão brasileira, na minha visão. Eles não entendem a dinâmica da corrida, eles não sabem muito bem o que está acontecendo, pneu que está usando, qual pneu deveria usar, eles ficam meio perdidos nisso aí. Mas eu fiquei surpreso com a transmissão desse GP da Austrália, porque eu achei eles muito sóbrios, assim, né? Achei que não comprometeu, o que para o padrão brasileiro de transmissões já é um avanço. Quem que era a equipe? Quem que era a equipe? Os de sempre, é o narrador Sérgio Maurício. Sérgio Maurício. Tinha sido suspenso, mas voltou. Que acabou sendo bom, porque eu acompanhei os testes de pré-temporada no Bahrein com o narrador que substituiu o Sérgio Maurício. E não recomendo. Definitivamente não recomendo. Mas olha os insights de transmissão com o Bruno Aleixo. Tava o Sérgio Maurício, tava o Felipe Giafone, que eu gosto, acho muito bom. O Reginaldo, né? O Reginaldo fica ali, coitado. É difícil para ele acompanhar, né? Ele tá numa fase assim, mais já... Não está mais acompanhando tanto. É muita crueldade colocar o Reginaldo Leme para comentar uma corrida com esses carros, com essa tecnologia, com essa rapidez, de raciocínio. Eu acho uma crueldade. Assim. Você sabe, Bruno Aleixo, eu estava vendo... Falta alguém falar para ele. Falta uma filha ou um filho falar para ele, pai, deu. Não, vai verdade, comentar. Quem tinha que falar para ele são aqueles que são os que o empregam, né? Mas não vão, né? Porque eles têm essa ilusão de que a figura dele dá uma credibilidade. Mas eu não acho que dê mais, né? Assim, eu acho que não, porque não agrega. Não porque ele não queira. Eu fico triste de falar isso, porque eu gosto do Reginaldo, mas ele não é a dele, nunca foi. O Reginaldo é o cara de pista, de ficar lá entrevistando as pessoas. Só que ele tá com 80 e tantos anos, né? Não vai mais fazer isso. Então, botar o cara no estúdio para ficar falando sobre temperatura de pneu, ficar falando sobre abertura de DRS, uso de MGUH, ele não sabe nada, ele não consegue fazer essa conexão com o espectador. Então, não ajuda, né? Eu acho quase desrespeitoso colocar o Reginaldo nessa situação. E a repórter, né, a Mariana Becker, como é que ela chama? Becker. Mariana Becker. Com suas perguntas sempre muito relevantes nas entrevistas com os pilotos. Deixa eu falar uma coisa. Teve uma coisa legal que pelo menos o Bortoleto atendeu ela até quase dentro do carro, né? Ela foi com ele até quase entrar dentro do carro. E tem uma hora que até ele falou com ela, não, pode perguntar o que mais você quer saber, eu vou responder. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, peraí, deixa eu falar uma coisa. O Bruno Aleixo estava contando essa
falando sobre essa questão do Reginaldo Leme, né? E eu, nessas férias da Fórmula 1, né, nessa intertemporada, eu estava assistindo uma entrevista que ele estava dando numa dessas esses canais famosos. Acho que era o próprio Flow mesmo. Era. E tem um momento, eu não terminei de assistir não, mas ela tá até aqui na minha pastinha de coisas para assistir. Eu até quero terminar de assistir a entrevista dele. As entrevistas são longas, né? Nós apresentadores do café falando isso. Mas assim como no café, o café tem a barrinha segmentada. Você pode escolher por tema e na ordem que você quiser. É mais fácil. Mas eu quero terminar de assistir. Mas ele falou uma coisa que eu não sei se no final ele vai voltar no assunto, mas ele deu uma coisa que ele deu a entender uma coisa. Que ele falou que ele ia voltar no assunto. E eu não sei se ele, até o final do programa, ele volta. Que ele fala assim, me chamou muito a atenção ouvindo tudo que vocês falam, né? Vocês que acompanham as transmissões brasileiras. Ele falou assim, eu tô com uns problemas de memória. Depois eu vou falar mais sobre isso. Eu não sei se ele falou sobre isso no restante da live. Repito, eu vou assistir. Mas isso aí isso é praticamente casa com tudo que a gente ouve dele nos últimos anos. Né? De informação, daquilo que eu mesmo assisti um intervalo entre Q1 e Q2 no final do ano passado ali, que a TV inglesa dá intervalo, e aí eu tenho a opção ali de mudar de áudio, e ele falou que o Bottas disse o Leave Me Alone. Não é o Bottas. Disse o Leave Me Alone é o Raikkonen. Então, se o cara tem esse problema, se existe esse problema, e o cara fala publicamente desse problema, a televisão tem obrigação de trabalhar com essa informação. Não estou falando de escorraçar o cara, não. Mas ela tem... Respeitosamente, né? Obrigação de trabalhar com essa informação. Porque é o que o Bruno falou. Além do cara ser exposto, porque, gente, não dá para você colocar um profissional que fica errando todo domingo sim, domingo não. Né? O narrador é a mesma coisa, o narrador. O cara erra domingo sim, domingo não. E a vida segue. A vida segue. É impressionante. A qualidade é muito baixa, né? Agora, uma coisa que chama o Reginaldo, há uma queda vertiginosa, eu acho.